Bom, beleza, pessoal. Boa noite. Já estamos aí gravando. É um prazer aqui ter vocês aí participando desse treinamento, que hoje a gente vai estar falando aí um pouquinho sobre comportamento humano, né? Os conceitos básicos de PNL, né? Programação neurolinguística, e uma das potentes aí das ferramentas que, na minha opinião, é uma das mais importantes, que é o rapport. Então, mais uma vez eu agradeço a presença sua, a gente vai dar início ao treinamento. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode interromper, pode fazer a pergunta aí, pode desbloquear o microfone e ficar à vontade em falar. Então, vamos lá. Nós temos aqui, né, como sempre, né, já que nós estamos trabalhando no conceito do multinível, é importante aqui a gente sempre frisar e para que todos os membros da nossa equipe aí realmente absorvam essa informação, que o conceito do multinível é ajudar as pessoas a realizar os seus objetivos, e através do trabalho em equipe. E somente dessa forma que a gente vai alcançar o nosso resultado. Até aqui, ó, o seu sucesso é fruto do resultado de outras pessoas. Então é importante frisar bem isso, que se você quiser ganhar dinheiro, se você quiser realizar seus objetivos, primeiro pensar que a pessoa também tem que alcançar o objetivo dela. Como que vai ser o nosso treinamento? Qual que é a estrutura? Primeiro, o objetivo, a programação neurolinguística, né? O que é PNL, os conceitos básicos. Níveis de aprendizagem, rapport, o que é rapport, rapport verbal, rapport não verbal, como estabelecer rapport com outra pessoa, e para fazer o fechamento, né, o que nós geramos de aprendizado, que é através da conclusão. Então, beleza, então vamos lá. O objetivo desse treinamento: entender como funciona o comportamento humano, desenvolver e aprimorar as habilidades de se relacionar com as pessoas. Ou seja, é um objetivo bem simples, é um objetivo que, podemos dizer, né, que não tem muita complexidade, mas vocês vão ver que tem várias ferramentas que a gente vai abordar. Algumas vocês já conhecem, já utilizam, mas às vezes não tem aí o conhecimento específico sobre a ferramenta. E essa é a parte interessante, aquilo que a gente já faz e não sabe o que faz. Isso potencializa um tanto. Mas vamos lá, na parte teórica aqui, o que é a programação neurolinguística? Eu vou até ler aqui para vocês, e se vocês quiserem acompanhar comigo, é importante. Em suma, significa, como as palavras linguística, podem atingir a mente, neuro, e produzir uma ação, programação. Ok? É baseada num conjunto de modelos, estratégias e crenças que seus praticantes utilizam visando uma comunicação positiva e eficiente entre as pessoas e consigo mesmo com o objetivo de conquistar a excelência e o desenvolvimento pessoal e profissional. É baseada na ideia de que a mente, o corpo e a linguagem interagem para criar a percepção que cada indivíduo tem do mundo. E tal percepção pode ser alterada pela aplicação de uma variedade de técnicas. A fonte que embasa tais técnicas, chamada de modelagem, envolve a reprodução cuidadosa dos comportamentos e crenças daqueles que atingiram o sucesso. Então, gente, a PNL nada mais, nada menos é realmente o estudo, o entendimento do comportamento humano e através de algumas técnicas, né? Uma delas aqui é a modelagem, que a gente vai falar um pouquinho sobre ela aqui também, mas bem Por que tá aparecendo eu aqui? Por que esses aqui estão? Ó, Alex. Júlia. Beleza, Alex, põe o microfone no mundo aí, valeu. Então vamos lá. Ó, o Neto chegou aí também. Seja bem-vindo, Neto. Só um detalhe, né? Todo mundo que está participando aqui hoje ganhar uma sessão de coach, viu? Beleza, então vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. Dentro da parte teórica ainda, a programação neurolinguística surgiu na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, no final dos anos 60 e início dos anos 70. Então, gente, a programação neurolinguística não é algo novo, não é algo recente. Já existe há um tempo. Com John Grinder e Richard Bandler. O foco original da PNL foi o estudo dos padrões fundamentais da linguagem e técnicas de 3 terapeutas renomados e bem-sucedidos: Dr. Milton Erickson, hipnoterapia, Fritz Perls, Gestalt, e Virginie Satir, terapia familiar sistêmica. Mais tarde, os padrões descobertos foram adaptados visando proporcionar uma capacidade pessoal de se comunicar de forma mais efetiva e também a realização das mudanças. Aqui, pessoal, nesses 2 slides, vocês estão vendo aqui, eu até estou fazendo questão de ler, aquele mesmo método. Entender a teoria primeiro, de uma forma bem superficial, é claro, né, não vamos aprofundar aqui. Eu coloquei aqui a fonte, né, que eu sempre vou colocar a fonte dessa parte teórica que eu pesquisar para vocês também terem acesso e pesquisar muito mais conteúdo que tem lá, que foi na Wikipedia. Então, olha o que nós temos aqui, ó.
Richard Bandler, especialista em computação, e John Grinder, professor de linguística. Por quê? Os nossos comportamentos humanos entendem de que são padrões. Todos os nossos comportamentos, eles têm um padrão. Por isso, algumas vezes, quando a gente conversa com algumas pessoas que já conhecem, já dominam esse assunto, têm esse conhecimento, dominam essas técnicas, não é comum essas pessoas, não é que elas adivinham o futuro, é que elas entendem os nossos padrões, elas entendem o nosso sistema, e numa conversa às vezes de 5, 10 minutos, ela parece praticamente ela sabe o que a gente está pensando. Mas não é que ela está lendo a nossa mente, ela tem o poder de ler a nossa mente. É aquela questão de que ela simplesmente identificou o padrão. E todos nós, todos os seres humanos, temos padrões específicos de reação, comportamento e de emoção. E aí vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso. E aqui um princípio lógico. Nós acabamos aqui de falar de modelagem, né? Muitas pessoas falam, até tem aquele ditado, né? Na vida nada se cria, tudo se copia. Então, se alguém é capaz de fazer algo com excelência, se modelarmos cada ação da pessoa, poderemos também obter o mesmo resultado. Então, o que acontece? Se você conhece alguém que obteve o sucesso que você quer alcançar, se você conhece alguém que tem o sucesso que você deseja, o sucesso que você quer alcançar, se aquela pessoa alcançou, você pode ter certeza que é totalmente possível qualquer outra pessoa alcançar. E uma das formas de você alcançar o sucesso que aquela pessoa alcançou é fazendo o quê? Fazendo as mesmas coisas que ela faz. Fazendo as mesmas coisas que ela fez. Então, dessa forma, é o que nós chamamos de modelagem. Você vai modelar o que aquela pessoa fez de acordo com a sua realidade. PNL é o estudo de como representamos a realidade em nossas mentes e de como podemos perceber, descobrir e alterar esta representação para atingirmos resultados desejados. São palavras do Getúlio Bernarski. A PNL é uma ferramenta educacional, não é uma forma de terapia. Nós ensinamos às pessoas coisas sobre como seus cérebros funcionam e elas usam essas informações para mudar. Richard Bandler. Então, isso aqui são informações, são algumas definições de autores em relação à PNL. E uma coisa muito importante, a PNL ela não é uma terapia. Como coach também não é uma terapia, mas são ferramentas que podem potencializar uma pessoa no tratamento de terapia. Às vezes uma ferramenta que a pessoa vai em psicólogo, vai em psiquiatra, faz um tratamento terapêutico, às vezes uma ferramenta de PNL, a pessoa vai lá e praticamente resolve aquela situação. Até a gente costuma dizer, né, na formação que eu fiz, parece mágica. Realmente parece, gente. Realmente parece, mas não é. Mas então tá, vamos prosseguir aqui. Vamos entrar aqui agora para a parte um pouco prática do que é PNL, que são os conceitos básicos. Nós temos aqui primeiro passo, os fatos. O que eu quero dizer com fatos aqui? Por exemplo, às vezes a gente tem aqui o Rico Neto, o Taira, o Antônio, o Alex, o Wagner aqui que caiu e estou eu. Vamos supor, eu gosto de dar um exemplo bem típico, porque varia muito pessoa para pessoa. Vamos supor que a gente está estamos presencialmente numa sala conversando agora. E aí toca o celular. E o meu celular eu vou tirar do bolso para atender e o celular cai no chão e quebra a tela. Alguns de vocês vão, nossa, quebrou a tela, não sei o que, assim, assado, o que aconteceu? E agora, o que você vai fazer? Algumas pessoas vão ter uma reação. Ó, o Wagner, começou o tempo para mim, está muito lento. Mas já que ele volta aí. Então, às vezes aquele fato de ter derrubado o celular no chão, ter quebrado a tela, para alguns é o fim do mundo. Eu posso reagir de forma natural, putz, quebrou o rádio, beleza. Por quê? Cada pessoa dá um significado para um determinado fato. Às vezes para a perda de um ente querido, às vezes para palavras que ouviu, às vezes para
uma encrenca com um pai, com uma mãe, com um amigo. Então, cada um dá um significado para aquele fato. Então, isso é o que nós chamamos de fatos. E aqui entra a questão dos significados, como eu acabei de falar. Que nos significados acontece o fato, né, que é aquele determinada situação, e aí você vem dar um significado para aquela situação. Após a situação, que eu vou voltar a falar um pouquinho de situação daqui a pouquinho, vem os fatos, os significados e as crenças. Baseado nas suas crenças é que vai ser o significado. Por quê? Aconteceu aquele fato. Não tem mais como mudar, não tem como voltar atrás. Você deu um significado. Mas as suas crenças, se você acredita que aquilo aconteceu para te limitar, que é o que nós chamamos de crenças limitantes, aquele fato você vai ficar amarrado nele. Você não vai progredir porque você está amarrado nele. Mas se aquele fato aconteceu, ou você não deu relevância, ou foi relevante para você, ou aquele fato você deu um significado de que é uma motivação, é o que nós chamamos de crenças possibilitadoras. Após isso, tem a tomada de decisão. Por exemplo, vamos voltar aqui. Aconteceu a situação, você deu um significado, você teve a sua crença, né, que foi associada a tudo isso, e você vai tomar uma decisão. A sua decisão ela vai ser baseada nas suas crenças, no seu significado e no fato que aconteceu. E você vai tomar uma decisão. Consequentemente, você vai ter o quê? Um resultado. Então, olha como está totalmente, está tudo atrelado aqui. Aconteceu algo que você vai dar o significado de acordo com a sua realidade, com a sua criação, com o que você pensa, com o que é importante para você, né, com os seus valores, a sua identidade, que a gente também vai falar um pouquinho sobre isso. Então, isso aqui é um conceito básico do PNL, da PNL em relação a essa estrutura dos fatos. E aqui nós temos, lembra que eu falei sobre o significado? Dentro do significado é onde gera a emoção. Como eu falei aqui, como eu dei um exemplo do celular. Por exemplo, algumas pessoas podem gerar emoção, né? Aquela de surpresa, ou, nossa, eu não devia ter feito isso, aquela tristeza. Para algumas pessoas não vai gerar emoção nenhuma, entendeu? Para algumas pessoas, por exemplo, como no meu caso aconteceu a primeira vez que quebrou a tela do meu celular, a emoção que gerou em mim foi de remorso, foi de tristeza, de angústia, de desânimo. A segunda vez que criou, eu já dei um significado diferente para esse fato que quebrou. O que eu fiz? Eu pensei, putz, quebrou, beleza. Então agora eu vou ter que trabalhar mais ainda para sobrar mais dinheiro. Então eu mudei a crença minha. Por quê? Quebrou, vou ter que arrumar. Isso é fato, porque senão uma hora vai quebrar mais ainda. Então eu vou mudar a minha crença limitante de ficar me remoendo sobre aquele determinado fato. Eu vou transformar essa crença numa crença possibilitadora. Então, são várias coisas aqui que estão atreladas e as nossas emoções estão ligadas ao significado. É onde gera as emoções. E aqui nós temos, é uma frase que o Dr. Neil Negrelli Jr., que foi o head trainer, né, que é o presidente, hoje o Neil, Dr. Neil, ele é presidente da Associação Associação de... Caramba... De neurociência, desculpa. Ele é presidente da Associação de Neurociência do Brasil. E ele que é presidente também do INEX, né, fundador do presidente do INEX, que é onde eu fiz a minha formação em PNL. E olha o que ele diz. Fatos são fatos. Eles não são alegres ou tristes. A representação interna e significados que damos a eles é que podem ser alegres ou tristes. Seja o comandante de suas emoções. Então, é como eu disse, o fato para um pode ser triste, o fato para outro pode ser feliz. Vai depender do quê? Do significado que você vai dar para aquele fato, aquele acontecimento. Aqui agora nós temos os níveis, que nós chamamos de níveis neurológicos. Como que funciona de uma forma hierárquica o nosso cérebro? Como que você toma determinadas decisões? Nós temos aqui... digamos que os níveis, né? A base é o ambiente. Então, o que nós chamamos aqui, de baixo para cima, que nós falamos, né? É o que é mais fácil. Então, por exemplo, o ambiente. O que é o ambiente? Onde acontecem as coisas. Onde acontecem as reações.
certo? Então, se você tem algo para ser tratado no ambiente onde é muito mais fácil, correto? Nós temos aqui no próximo nível neurológico o comportamento. O comportamento é a sua ação, a sua forma de agir, certo? É o que, né? É onde, o que. Então, se você tem algo para ser tratado nos comportamentos, você vai tratar comportamento, depois você vai vir para o ambiente, onde. Então, o nível de dificuldade para fazer uma quebra aqui de paradigma, fazer aqui uma mudança de comportamento, ele já aumentou, porque antes estava só no ambiente. Em onde? Agora já foi para a ação. O quê? O próximo nível da hierarquia, da hierarquia aqui dos níveis neurológicos, é a capacidade. Como você faz? Certo? Nós temos em seguida as crenças. Por quê? Logo em seguida vem a missão. Quem é você? Que é o que nós chamamos da identidade. Quando a pessoa ela começa a falar eu sou, eu estou. E por último nós temos a visão. Para quem mais? Então, pessoal, aqui eu vou falar um pouquinho para vocês como que funciona a construção da nossa personalidade. A nossa personalidade, ela é de forma geral, né? Não é regra, não é para todos. De forma geral, desde enquanto nós estamos na barriga, certo? Somos feto, até aos 7 anos. É quando nós já estamos criando a personalidade, já estamos aí absorvendo crenças. Por quê? Quando criança, você começa a absorver tudo. Tudo é conhecimento. Vocês não veem que uma criança aprende as coisas muito rápido? A criança ela absorve aquele conhecimento rápido? Então, aqui você vai construindo todo o seu nível neurológico, você vai programando o seu cérebro de uma forma mais fácil, digamos assim, né, até os seus 7 anos. E de quem que você absorve todo esse conhecimento? Principalmente de pai e mãe, ou das pessoas que criam. Normalmente a criança, ela é ou muito parecida com o pai, ou muito parecida com a mãe, ou uma mescla. Ela pega algumas coisas do pai e pega algumas coisas da mãe. De quem mais ela absorve crenças, valores, comportamentos, identidade? Absorve de parentes próximos, amigos próximos aos pais. Ela absorve de amiguinhos na escola, absorve de figuras autoritárias para ela, que no caso são professores, se são padres, né, pessoas de religião, que pessoas da religião, que muitas pessoas frequentam a igreja, tem os professores, como eu falei também, os seus amigos que as pessoas respeitam, que você respeita. Então a criança, ela absorve tudo que ela ouve, tudo que ela vê. E isso é muito importante, a gente ter esse conhecimento. Eu falo isso depois que eu fiz o curso, que eu fiz essa formação, o meu relacionamento com a minha filha melhorou em 200%. Melhorou de uma forma extraordinária. E depois que a gente passa a ter esse conhecimento de que a pessoa ela pode absorver de outras pessoas, assim, crenças possibilitadoras e crenças limitantes, né, crenças limitadoras, depois que você passa a entender isso, você passa a tomar um cuidado muito maior, até mesmo com as nossas próprias crenças. Se você identifica, se você sabe que você tem uma crença limitante, você não vai demonstrar ela para o seu filho, para sua filha, porque você não quer que ela tenha aquela limitação sua. Você quer pelo menos eu penso assim, eu quero que a minha filha ela seja, no mínimo, muito melhor do que eu, no mínimo. Então eu quero ensinar ela o que eu aprendi para que ela não tenha que correr atrás, ela não tenha que passar pelo aprendizado que eu tive que passar dedicando tempo. É claro, o tempo ele é natural para poder absorver, mas é aquela questão, o inteligente aprende com os erros, o sábio aprende com os erros dos outros. Então, depois que a gente passa a ter esse conhecimento também de que você pode facilitar tanto a sua vida quanto a vida de pessoas que estão próximas a você, que você quer bem, passa a ser muito mais fácil. Passa a ser muito interessante também você trabalhar dessa forma. Então aqui, pessoal, são os níveis. Eu não vou entrar em detalhes, obviamente, aqui tem muito mais informação por trás disso aqui, mas
Eu estou passando de uma forma bem superficial, entendeu? Depois, com o tempo, a gente pode fazer treinamentos mais específicos sobre o PNL. O importante aqui agora é simplesmente despertar em vocês o interesse em conhecer esse assunto. Mais detalhes desse assunto, porque você pode pesquisar e com o tempo também a gente pode estar fazendo treinamentos mais aprofundados nesse assunto, porque se a gente vai falar de ambiente, a gente tem bastante assunto. De comportamento, muito mais. De capacidades, extraordinárias. Capacidades, habilidades, né, o que cada um sabe fazer, o que gostaria de fazer. De crenças, então, eu poderia estar aqui passando crenças para vocês, que às vezes uma crença minha pode estar me limitando, mas às vezes a crença minha pode ser possibilitadora para o neto. E às vezes a crença do neto pode ser totalmente divergente da minha. Então, é algo assim, crenças é um assunto que é muito polêmico, e se a gente for falar especificamente de crença, tem 2, 3 dias, tanto que tem uma formação dentro do INEX, que é o Master Practitioner, que é somente crenças. Missão, depois que você identifica a sua missão, as coisas ficam muito mais fáceis de ser alcançadas, né? Que é quando você descobre realmente qual é o seu objetivo de vida. E por último, a visão, né? Para quem mais você vai fazer isso? A sua missão é restrita a você ou tem uma outra pessoa que você quer cooperar, quer ajudar a realizar seus objetivos? Que é muito que a gente trabalha no multinível. Então, pessoal, aqui é de uma forma bem superficial, ok? Otílio, depois você tem aquele slide, você consegue voltar antes de você passar para frente aí? Num slide, naquele slide antes que estava lá, o que você colocou lá, um slide antes de você, isso, peraí, deixa eu ver se é esse, acho que é esse daí, não, é esse daí mesmo, esse daí, não, aquele lá que, isso, esse daí do ciclo completo aí, peraí, como é que eu faço, se eu consigo falar você mostrando ele aí? Aí. Peraí, ó, vocês estão vendo os slides aí agora, então? Você tá vendo o slide aí, Atílio? Tô vendo. É porque eu cliquei aqui em cima, então acho que tá aparecendo só o slide. Não, beleza. Então. Isso, eu cliquei em cima do seu, então acho que tá aparecendo só os slides aí, não tá aparecendo meu rosto, não. Não, então, eu queria só dar um exemplo prático disso daqui, porque esse daqui, acho que é tipo aquele ciclo do sucesso que a gente viu lá no treinamento, né? Exato. Então, isso daqui é muito interessante, porque o que é esse negócio de crença, né, que o Atílio fala, esse negócio na crença religiosa, né? Por exemplo, fatos, né, significado, crença, decisão e resultado. O que interessa pra gente aqui é chegar onde? É no resultado, né? Então, a gente quer chegar no resultado. Então, toda essa cadeia anterior aqui vai definir o resultado. Vamos pegar um exemplo simples aqui. A gente está vendendo a garantia de reparo, certo? Então, vamos colocar aqui a garantia de reparo da Carface. Vamos pegar um fato. Você foi oferecer a garantia de reparo para um amigo seu, ele falou não. Eu não estou vendo a imagem. Oi? Eu não estou vendo a imagem. Tá no slide aí? Você não está vendo o slide, Antônio? Não. Espera aí. E agora? E agora? Pessoal, vocês estão vendo o slide aí? Está só a tela do Atílio. Eu cliquei em cima da tela do Atílio aqui. Não, mas não é para você clicar na... Hã? Não, mas não é para você clicar na tela de ninguém, não. Tipo assim, você tem que deseleciona, na verdade. Tipo assim, ó, deixa desselecionado. Vocês não podem clicar em nenhum lugar ali, porque senão vai... Na tela que vocês clicar, vai a tela que vai aparecer. Entendeu? Eu cliquei agora, apareceu. Não, mas na verdade tenta deixar desselecionado. Vamos ver. Mas bom, tá todo mundo vendo o slide aí agora? Tranquilo? Dá algum sinal aí, se vocês estão vendo o slide. O Alex, Antônio, Neto, o Ricardo, Wagner. Beleza. Tranquilo? Beleza, pode ir. Agora tô. Então beleza. Não, então, esse ciclo aqui é importante porque, olha só o negócio prático disso aqui, ó. Fato, significado, crença, decisão e resultado. O que interessa aqui é o resultado. A gente quer o resultado.
Então, um fato, você foi vender a garantia de reparo para um amigo seu e ele falou não. Isso é um fato. Falou não, pronto. Significado. Que esse não vai significar para você? Que o negócio é ruim, que não presta e ninguém vai comprar? Ou que foi simplesmente um não e vamos para o próximo, porque o negócio é bom, funciona e eu tenho certeza que eu vou conseguir fechar uma venda. Então, aqui é o significado que você deu. O produto é uma bosta e ninguém compra, ou simplesmente aquela pessoa naquele momento disse não, e eu vou para o próximo. Então, você acabou de dar um significado aí, né? Acabou de dar um significado. Aí, isso vai gerar o quê? Uma crença em você. Que crença? Se o produto é bom e funciona ou não. Se você acreditar que sim, o produto funciona, é bom, tem valor de mercado, você vai tomar a decisão de ir para o próximo, de oferecer para o próximo. Tá entendendo? E aí isso vai te gerar o resultado. Então, se você lá, quando a pessoa falou não, você interpretou aquele não como, não, isso aqui não funciona, pronto, você já acreditou que o negócio não funciona. Então, você vai decidir o quê? Não fazer, não oferecer mais. Qual vai ser o seu resultado? Zero, porque você não vai oferecer mais. Se você encarar aquilo lá, não, foi simplesmente uma pessoa, em determinado momento, disse um não, temporário, mas não, eu acredito, a minha crença, eu acredito no produto, o produto é bom, eu consigo vender. Decisão, vou oferecer para o próximo. Resultado, o próximo falou sim. Tá entendendo? Esse é o processo de ocorrer um fato, você dá um significado, crença, decisão, resultado. Beleza? Só para dar um exemplo real aqui. Pode continuar, tio. Beleza, gente? Ficou claro aí? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tranquilo, então vamos lá. E, por sinal, um excelente exemplo, né? Já focado aí no nosso assunto. Vamos lá, então. Então, aqui, como vocês já viram, né? Então, olha só, pessoal. O que nós temos aqui? Como que funciona o nosso cérebro? Muitas pessoas aqui, eu ali mesmo agora, eu fui associar, né, a associação, que o Neil ele é presidente, e na hora eu não me lembrei de qual área que é. Então, o que aconteceu? É aquele famoso branco, né? Que a gente fala, deu aquele famoso branco. Então, normalmente acontece muito disso no nosso dia a dia. Às vezes você quer lembrar de alguma coisa e não consegue. Ou aconteceu alguma coisa, por exemplo, se eu perguntar para você, o que você comeu na terça-feira da semana passada? Se foi uma data especial e uma data importante para você, você lembra. Por quê? Pessoal, Oi, Antônio. não sei se a minha conexão aqui caiu aí, na hora que vocês estavam falando. É a sua conexão, Antônio. Eu perdi toda a parte que o Luiz falou aí. Tranquilo, tá acho que gravado, então depois a gente passa. Ah, beleza. Valeu. Então, pessoal, então quando a gente quer lembrar alguma coisa... Opa. Vocês estão me ouvindo aí, gente? Ah, beleza. Então, às vezes a gente quer lembrar alguma coisa e não consegue lembrar. Por quê? Porque está simplesmente no nosso inconsciente. Porque o nosso cérebro, nós temos a parte consciente e a parte inconsciente. E você só lembra o que você associou a uma emoção muito forte ou que foi realmente muito importante para você. Por exemplo, se a gente pergunta para vocês, vamos supor, na data do seu aniversário, uma data importante, não sei se aqui todos se comemoram o Natal, às vezes o almoço, né, ou a janta, a ceia de Natal, a virada do ano. Então, se a gente perguntar o que vocês fizeram no dia 24 de agosto de 2010, a possibilidade de lembrar é muito maior, porque estava associado a muita coisa ali, algumas emoções, algumas datas especiais, diferente de um dia a dia comum. Por quê? Não tem a emoção associada ao seu dia a dia. Então, por isso que é difícil lembrar. E eu trago aqui essa imagem porque, olha só, vocês estão vendo um iceberg. Um iceberg aparece só a pontinha dele. E olha por baixo como que ele está. Então, olha só o que nós temos aqui. O nosso consciente,
para cada 4.000 bytes que nós temos de memória consciente, nós temos 400 milhões de bytes para memória inconsciente. Ou seja, é um número extraordinariamente maior. Por quê? Porque o nosso inconsciente armazena tudo, absorve tudo. Lembra que eu falei ali que as nossas personalidades, as nossas crenças, os nossos valores são adquiridos de 0 a 7 anos? Então, hoje, eu, por exemplo, tenho 25 anos, vocês que têm aí na faixa de 20, 30, 40, por enquanto não, né? Mas não, as pessoas que chegam até 50, 60, 70, o que acontece? Tá tudo instalado, tá tudo ali instalado já, é como se fosse um software. Tá instalado, entendeu? Alguns mais difíceis de remover, alguns mais difíceis de fazer upgrade, alguns mais fácil. E assim, o nosso cérebro é como se fosse um banco de dados, é como se fosse um HD. Ele vai lá e armazena, ele vai lá e armazena, ele vai lá e armazena. E como que a gente consegue acessar essa memória inconsciente? Do dia a dia nosso é um pouco difícil, mas com o tempo, conforme a gente vai adquirindo conhecimento, você vai aprendendo a organizar um pouco melhor esse HD, a forma de armazenar algumas memórias. Porque você passa a associar emoções, você passa a associar algumas coisas que são importantes para você poder lembrar dela com mais facilidade. Agora, vai lembrar de tudo? É claro que não. Você não vai, por exemplo, estalar os dedos e lembrar. Mas existem técnicas que você pode acessar o consciente. Por exemplo, uma das técnicas que a gente vê aí realmente em filmes também, é muito prático, é a hipnose. Por quê? A pessoa, ou ela quer fazer uma reprogramação mental, ou ela quer lembrar de algumas coisas. Por exemplo, às vezes pessoas que sofrem acidente e têm amnésia, ou tem aí perda de memória. Então, várias pessoas entram, passam por um processo de hipnose, ficam em transe para quê? Para poder absorver. Já na PNL, o que acontece? Pelo menos assim, uma das coisas que eu achei muito interessante é que todo processo, qualquer tipo de processo que faça, você está totalmente consciente. Diferente da hipnose que você acorda e não sabe o que aconteceu. Então, é assim que funciona, é assim que... Isso aqui é de uma forma bem superficial também, viu, pessoal? Hoje, isso aqui é tudo superficial, tem muita coisa aqui. Então, assim, por exemplo, às vezes você vai oferecer a garantia de reparo para uma pessoa e você não lembra o que você falou. Por quê? Está no automático também. Está no automático. Você já adquiriu já está na memória inconsciente. Mas você passa a fazer. E às vezes você tem um cliente, normalmente aqueles clientes chatos, né? Aqueles clientes chatos a gente lembra. Por que a gente lembra daqueles chatos? Porque os caras realmente marcam. Os caras marcam. Envolve emoção ali também. Envolve alguma coisa que te marcou realmente. Que é essa questão de ser difícil. O cara foi muito difícil, o cara insistiu e foi difícil vender. Então você acaba marcando e associando uma emoção, por isso que é mais fácil lembrar. Então tá, vamos lá. Nós temos aqui agora níveis de aprendizagem. O que é os níveis de aprendizagem? Temos 4 níveis de aprendizagem facilmente identificáveis. Vou falar um por um, depois vou dar um exemplo. Nós temos incompetência inconsciente. Temos incompetência inconsciente. Competência consciente. E temos competência inconsciente. Para quem está vendo aqui, parece que é algo completamente de outro mundo, é uma coisa extraordinária. O que é isso aqui, gente? É uma coisa bem simples. Por exemplo, incompetência consciente. Você não sabe. Nossa, na verdade está trocado aqui. Quer ver? Vou até inverter aqui já, para poder passar para vocês aqui de uma forma muito mais... Vou passar da forma certa, né? Quer ver? Dá um minutinho só, pessoal. Beleza. Olha aqui, ó, o que nós temos. Incompetência inconsciente, incompetência consciente, competência consciente e competência inconsciente. Como que funciona os nossos níveis de aprendizagem?
Por exemplo, incompetência consciente. Você não sabe que você não sabe. Incompetência consciente. Você não sabe o que você sabe. Ou seja, você não sabe fazer, mas você sabe que pode aprender. Competência consciente. Você sabe e sabe como fazer. E competência inconsciente. Você faz e às vezes nem sabe como, mas você faz. O que eu posso dar de exemplo aqui para retratar isso? Um exemplo bem típico. Quando você aprende a dirigir. Quando você nasce, quando nós nascemos, a gente nem cogitava a possibilidade de dirigir carro. Ou seja, é uma incompetência, porque a gente não sabia, e a gente nem sabia que podia aprender, nem cogitava essa possibilidade, e muito menos o que podia aprender. Ou seja, a gente é incompetente e inconsciente, que a gente não sabe nem que existe, e muito menos que pode aprender. Só que quando a gente passa a crescer, a gente vai vendo nossos pais, pessoas no carro, e aí a gente não sabe, mas sabe que pode aprender. Nós não sabemos dirigir, mas a gente sabe que pode aprender. Aí a gente passa para a segunda fase, né? Que é a incompetência consciente. Você não sabe fazer, mas você já sabe aquilo que pode aprender. Aí vem para a terceira fase, que é a competência consciente, que é lembra aquela situação de você entrar na autoescola e estar aprendendo a dirigir, ou até mesmo estar aprendendo com o pai, com a mãe, com um amigo a dirigir. Só que você está aprendendo, então para mudar a marcha, você tem que olhar no pedal, às vezes para frear, tem que olhar no pedal. Ou seja, você sabe fazer, mas de forma consciente. Você precisa pensar, raciocinar para você fazer tudo. E aí nós temos aqui, por último, a competência inconsciente. E depois de prática, você está dirigindo aí já 3, 4 meses, dirige todo dia, o que acontece? Entra no automático, você já não olha mais no câmbio para mudar a marcha, você já controla a embreagem sem ter que olhar, entra no automático. Tanto que, para quem dirige, com certeza já aconteceu alguma vez de você chegar em algum lugar e você, putz, que caminho que eu fiz? Por onde eu passei? Nossa, eu nem vi se tal lugar estava aberto e eu queria ver. Por quê? Entra no automático, você já tem condição de dirigir fazendo outras coisas, pensando em outras coisas. O que isso aqui retrata para a gente aqui na Carefez? Por exemplo, lembra aquele treinamento que nós fizemos lá de contato, como abordar um contato quente ou um contato frio? Para quem não tinha aquele conhecimento, não conhecia aquela parte prática, saiu da competência inconsciente e foi para a competência consciente. Ou seja, você sabia que você nem cogitava que tinha assim, estratégias, que tinha técnicas para poder desenvolver, e passou a saber bem. Aí vem para uma segunda etapa, que é onde você vai colocar aquelas frases, você vai colocar em prática, fazer a lista, e aí para a competência consciente. Você tem que se policiar para isso. Até que isso aí passa a ser de forma automática. Você encontra uma pessoa na rua, você já não precisa olhar mais o roteiro, você não precisa andar mais com cola, você já faz tudo. A mesma coisa para venda de garantia, para venda das franquias. Quando você entra, vai fechar um negócio, você vai em competência consciente. Aí quando você conhece, você vai vender, você está na competência consciente. Você tem que pôr material para poder vender, você tem que lembrar as coisas, você tem que se policiar, se falou tudo que tinha para falar. Mas com a prática, acho que a competência inconsciente. Às vezes você pergunta para alguém, pô, como que você vai lá e consegue falar em público? Para mim é coisa tão difícil. A pessoa que fala, cara, eu só vou lá e falo, nem sei o que eu faço. Nem sei se eu me preparo, porque já entrou no automático da pessoa. Então, aqui são os nossos níveis de aprendizagem. Agora, nós vamos entrar aqui no tema principal de hoje. O que é rapport? Certo? Que é o nosso tema principal hoje. Rapport é a capacidade de entrar no mundo de alguém, fazendo sentir que você o entende e que vocês têm um forte laço comum. É a capacidade de ir totalmente no seu mapa, no seu mapa, do mundo para o mapa do mundo dele. É a essência da comunicação bem-sucedida. Então, o que é o rapport? Aqui a gente falou, usamos o termo mapa, por quê? Vou explicar para vocês. Porque na PNL, como que eu posso dizer? Uma das formas que a PNL utiliza e trata cada ser humano, cada indivíduo, é utilizando o mapa. Por quê? O mapa
cada um tem o seu mapa, é como se fosse um território, é como se o meu corpo, o meu cérebro, a minha forma de pensar fosse o meu território, o corpo do Alex fosse o território dele, ou seja, não se invade o território da outra pessoa, não invade o mapa. Por isso que ele fala aqui, é a capacidade de ir totalmente do seu mapa, do seu mundo, para o mapa do mundo dele. Só que você não vai invadir. Nós não vamos invadir. Olha só, o estabelecimento de empatia, rapport é necessário para obtermos uma comunicação eficaz. Então, o que é o rapport? Você fazer com que a pessoa se identifique com você e primeiro você vai entrar no mundo dela. Você vai entrar na conversa dela, você vai falar, você vai conversar com ela. E qual é o seu objetivo? Trazer ela para você. Primeiro, o rapport, por que a maioria dos vendedores, muitas pessoas falam assim, pô, você tem talento para vender, você sabe vender, você vende até avião caindo do céu, pegando fogo, vai vender sorvete no Polo Norte, geladeira no Polo Norte. Por quê? Porque os vendedores exigem comunicação. E normalmente, lembra daquela questão que nós acabamos de abordar aqui? Competência inconsciente? Normalmente, vendedores, pessoas que se relacionam já com outras pessoas há muito tempo, já tem um rapport instalado, já tem o software do rapport instalado. Só que a maioria das pessoas não conhece especificamente a técnica, né? Não conhece o potencial que tem e como pode melhorar. Então, o rapport é basicamente isso, você fazer com que a pessoa que está conversando com você se identifique com você, você vai no mundo dela, você anda junto com ela, aí é como se você pegasse na mãozinha dela e trouxesse ela para o seu mundo para você conduzir ela da maneira que você quer. Mas vamos lá, vamos um pouquinho para a parte prática disso aí, como que funciona. Olha só, antes disso nós temos aqui, quando duas pessoas estão conversando em sintonia, já percebeu que elas usam o mesmo ritmo, tom e volume de voz? E a postura corporal? Estabelecer empatia e rapport é necessário para uma comunicação eficaz, criando um clima de confiança. Essa primeira parte que é muito importante. Às vezes, a gente está observando, né? Às vezes você chega numa roda de amigos e repara só para você, às vezes tem 2, 3 pessoas conversando. Essas 2 ou 3 pessoas que estão conversando, repararam, se uma está com o braço cruzado, a outra também vai estar. Presta atenção, repara. Se uma põe a mão na cabeça, às vezes coça o olho, às vezes coça a cabeça, coça a orelha, a outra vai e faz um movimento semelhante. Se você põe o braço para trás, outra pessoa ela pode pôr o braço para trás ou o braço para frente. Basta reparar nessas situações e você vai ver, você vai entender o rapport, como que funciona na prática. Mas a gente vai abordar isso aqui também. Nós temos alguns tipos de rapport. Rapport não verbal. O não verbal, como que é feita a comunicação? Olha só. Vamos lá. Isso aqui é interessante. A maioria das pessoas pensam que a comunicação ela é totalmente feita através da voz. Olha aqui. Vocês estão vendo aqui, ó. Aqui nessa situação nossa, é claro que a gente está utilizando totalmente a voz, o áudio para nos comunicar. Porque a gente não está num local presente todos ao mesmo tempo. Só que numa conversa frente a frente, a voz, o áudio, as palavras, representam apenas 7% da comunicação. Apenas 7%. 38% são pelo tom de voz, inflexão, a maneira de como você fala. Ou seja, a hora que eu estou essas entonadas, por exemplo, 38%, tom de voz e inflexão, né, que é a maneira como você fala. 38% é o tom da sua voz e como você fala. E o principal, 55% da comunicação é através do corpo, dos olhos, das mãos, dos braços, das pernas, dos dedos. São as expressões e os gestos. Alguém aqui já assistiu Lie to Me? Vocês já assistiram Lie to Me? Que é um seriado americano? Altaira não. Opa! Já, Antônio? Como é? Você já assistiu? Qual o nome? Não. Então, gente,
o que acontece na série? Por exemplo, eles são especializados em detectar mentira. Como assim? Quando a gente está conversando, o nosso corpo, você sabe se você está falando uma mentira ou uma verdade. São dados estatísticos de que numa conversa de 10 minutos, aproximadamente, né, um ser humano conta 3 mentiras. 3 mentiras ou distorce, né, ou distorce um pouco a realidade. Então, o corpo sabe que você está mentindo, a sua mente sabe se você está mentindo ou não. E aí, como o corpo sabe se você está mentindo, ele não aceita mentira. Às vezes, a sua palavra, o seu corpo, ele contradiz a sua palavra, a sua voz. Só que a pessoa, ela tem que ter um conhecimento. E nesse seriado, eles trabalham microexpressões faciais. Você quer falar alguma coisa, Ricardo? Então, gente, esse seriado trabalha muito as microexpressões faciais. Ele faz com que a pessoa, por exemplo, às vezes uma piscada de olho, quando você está conversando com alguém, um piscar de olhos, ele faz a diferença. Se a pessoa olha para cima. Eu tenho conhecimento também bem superficial em relação à microexpressão facial, e vou compartilhar um pouquinho com vocês também que eu aprendi nessa formação e tenho um material específico. Se vocês assistirem o primeiro episódio, vocês já vão ver, já vão entender o que eu estou falando. Então, olha só, para vocês retratar aqui, por exemplo, olha como faz. O que a primeira pessoa aqui, esse cabeludo aqui, ele está sentindo? Sono, preguiça. Olha aqui agora o que está saindo fumacinha. Raiva. Olha a sobrancelha. Rangendo os dentes. Então, olha lendo o jornal. A tranquilidade, a serenidade. Olha o banguelo aqui. Tem só os 3 dentes, né? Tá aqui, expressando alegria. Então, a gente consegue notar as pessoas simplesmente pela expressão facial. Isso aqui, você consegue também conectar com a pessoa no rapport. Por quê? Se você consegue identificar, você passa a fazer o que a pessoa está fazendo. Mas nós vamos entrar aqui um pouquinho. Isso aqui é só para você aprender a identificar. Também aí, numa comunicação, a gente pensa que o mais importante é você fazer a pessoa ouvir o que você está falando. E nem sempre é mais importante. Às vezes você demonstrar, você gesticular, é importante também. Uma coisa importante, legal aqui. Por que quando você conversa com pessoas que têm cara fechada, ou com pessoas que não gesticulam muito, você fala, pô, não gostei daquele cara é antipático, meio rabugento, meio estressado. Por quê? Porque talvez você não tenha esse perfil. Às vezes você conversa com alguém que é muito dinâmico, e aí você não é dinâmico, você é uma pessoa mais conservadora, você fala, pô, aquele cara se acha muito, aquele cara fala demais. Porque não houve empatia, né? Aqui, ó, o Tyler colocando um conteúdo interessante. Eu tenho até um teste aqui também de identificar microexpressão, é interessante, depois eu passo para vocês. Então vamos lá. Rapport. Opa. Espelhando o comportamento verbal e não verbal de uma pessoa, você poderá estabelecer rapport. Uma vez você poderá conduzir a pessoa, ou seja, mudando o comportamento seu, poderá ver o reflexo em outra pessoa. Então, olha aqui, ó. Logicamente, nós vamos fazer todas essas coisas de rapport, todas essas técnicas, aplicar isso de uma forma discreta, elegância e sutileza. Ou seja, você tem que fazer descrição, elegância e sutileza são fundamentais numa técnica de rapport. Por quê? Como que você traz a pessoa? Lembra que você primeiro tem que entrar no mundo dela? Então, se a pessoa levanta o braço, você também levanta o braço. Mas não necessariamente você vai imitar a pessoa. Não é imitar. É fazer algo semelhante ao que ela está fazendo. Se ela levanta, vamos supor que ela pega e coça a cabeça. Passa alguns segundos, você pega e põe a mão na boca. Você pega e coça o olho. Se você usa óculos, põe a mão no óculos. Se a pessoa cruzou o braço,
você pode fazer o quê? Você pode cruzar as pernas, que é o que a gente chama de rapport espelhado, né? Rapport cruzado. Um outro exemplo, se a pessoa cruza os braços, você também pode cruzar os braços. Dá alguns segundinhos e cruza o braço. Faz esse teste essa semana, gente. Faz esse teste, faz essa prática, que vocês vão ver. Conversa com a pessoa uns 5 minutos. Uns 2, 3 minutos é suficiente. Principalmente se for alguém que você já conhece. Conversa uns 2, 3 minutos. Começa a fazer o que a pessoa está fazendo. Mas assim, gente, não imita. Não seja descarado. Porque se for descarado, a pessoa pode ser até uma certa ofensa. A pessoa. Então lembre-se disso. Discreto, elegante e sutil. Ô, Atílio. Oi, Tardo. E também, eu não sei se vai ter essa parte aí, mas também, por exemplo, pode ser também, não necessariamente quando você está conversando com a pessoa presencialmente. Pode ser até você fazer um rapport se você estiver falando com a pessoa pelo telefone. Então vamos chegar aí. Você vai falar dessa parte aí? Vou falar do tom de voz, todas essas coisas. Então depois, prossegue aí. Então, gente, logicamente a gente vai fazer de uma forma bem sutil, entendeu? Por exemplo, o Tyler acabou e veio abordar eu. Ou seja, ele já veio abordando o rapport. Por quê? Ele já trouxe o rapport. Porque eu já tenho a voz digamos, mais alta, mais forte. Vocês viram que ele já deu uma entrada mais forte também. Por quê? Para estar em sintonia. Então, é óbvio, lembra lá dos níveis de aprendizagem? Isso aqui pode ser para você uma coisa nova. Às vezes você já até aplica o rapport e não sabe. Lembra que eu falei que a gente vai aprender muita coisa que a gente já faz, mas não sabe o que faz? Então, o rapport pode ser uma delas. Aí, uma outra dica que... Bom, vamos lá, vamos continuar aqui, que daí eu vou abordar aqui isso aqui já já. Como estabelecer o rapport de forma verbal? Que é aquilo que o Tyler acabou de falar. Se você você tem várias formas de estabelecer. E uma delas, não necessariamente, é no presencial, através de gesticular. Se você está no Skype, no celular, no telefone, qualquer lugar que seja troca de áudio, o que você faz? Você vai colocar o tom na pessoa, no tom da sua voz, no tom da pessoa, o volume, no mesmo volume, o ritmo, a velocidade, e tudo que você puder, digamos que se identificar, né, se assemelhar no tom de voz, na conversa, na forma da pessoa falar, você fala. Um exemplo bem típico também. Por exemplo, vamos supor que eu estou falando com a pessoa que fala mais baixo. Eu vou pegar e vou baixar meu tom de voz. Agora, se eu falo com uma pessoa que ela fala bem alto, eu vou pegar e vou falar mais alto. Se você liga com uma pessoa e o cara pega e fala pra você, pô, eu não gostei desse negócio, não sei o que, isso é uma porcaria. O que você faz? Pô, meu amigo, eu tô te ligando aqui pra poder te dar uma satisfação e você não vai me atender? Você iguala a pessoa. Pode ver. Se você retrata da forma que a pessoa está falando com você, que você vai trazer ela para o mesmo nível seu. Você vai trazer ela, você vai passar a conduzir. Se você fala com uma pessoa que fala muito mais rápido, o que você tem que fazer? Você também tem que falar um pouco mais rápido. Porque se você falar lento demais, ela vai começar a pensar que ela não vai ter paciência para te ouvir. Ela já vai estar pensando no que você está terminando de falar. Ou seja, se você conversar com uma pessoa que fala mais rápido, ela vai começar a deduzir o final da sua frase. Então você tem que entrar também no ritmo, na velocidade que a pessoa fala. Então, isso aqui é muito importante. Isso aqui dá para você adotar tanto pelo celular, pelo Skype, como eu falei, e tanto presencialmente também, fisicamente. Eu ia falando dando um exemplo ali, mas eu esqueci. Frases repetidas também são formas de você pegar e conduzir a pessoa, estabelecer rapport com ela. Por exemplo, vamos dar um exemplo bem básico aqui. A pessoa fala, você está vendendo a garantia de rapport garantia de reparo para ela. Garantia de rapport é foda. Aí você está vendendo a garantia de reparo para ela. Você fala, essa garantia de reparo funciona assim, sensacional. Ela faz a pergunta. Eu posso usar essa garantia de reparo onde eu quiser? Aí você responde, sim, você pode usar essa garantia aonde você quiser.
Quantas vezes eu posso utilizar? Ah, você pode utilizar tantas vezes a assistência 24 horas por mês. Então você repete as frases, você repete as palavras que a pessoa fala, porque se você está repetindo, a pessoa está se identificando com você. Lembrei. Se você fala com uma pessoa que fala bastante gíria, você também entra no ritmo da pessoa. Pô, mano! E aí, cara, como que foi? Sussa aí, meu? E aí a semana, cara, uma pauleira, né? Você chega e fala, pô, cara, tá pauleira mesmo, viu? Falar a verdade. Uma correria aqui. E aí você, como que tá, pauleiro também? Ou seja, você entra na situação. Se você vai falar com uma pessoa que já é mais culta, o que você faz? Você utiliza um outro vocabulário. Então, é o que nós chamamos de você entrar no mundo da pessoa e você trazer a pessoa para o seu mundo. Reconhecer o estado interno. Isso aqui é muito importante também. Dentro da PNL, a gente chama estado interno. O que é o estado interno? O estado interno é o que cada um está sentindo. Por exemplo, lembra aquela questão dos fatos, que acontece o fato e você dá um significado? Dependendo do significado que você dá, você vai gerar uma emoção. Essa emoção vai te conduzir a um estado interno. Se você dá um significado triste, você vai ter um estado interno triste. Se você dá dá um significado alegre, exuberante, você vai estar meio que alvoroçado, você vai estar feliz, você vai estar contagiante. Então é importante também você citar isso para a pessoa. Se você apresenta um negócio para a pessoa e fala assim, percebi que você está gostando, hein? Percebi que você está gostando do negócio. Pô, percebi, como diz aqui, percebi que você está ansioso com essa decisão. Pô, percebi que você não gostou. A partir do momento que você reconhece o estado interno da pessoa, a pessoa percebe que você está conectado com ela. A pessoa percebe que você está ali totalmente disposto a conversar com ela, tanto para falar quanto para ouvir. Então é importante também. E aqui, as ideias ou os pensamentos. Principalmente para nós, que trabalhamos com venda de ideias. A hora que você for recrutar uma pessoa, principalmente se você vai recrutar uma pessoa que já faz marketing. É você querendo vender o peixe para ele e ele querendo vender o peixe dele para você. É típico. E, assim, muitas pessoas apresentam negócios para depois poder apresentar o dela para você. É típico e isso acontece muito. Só que você sabe que você não vai aceitar. E é um pé no saco você ter que ouvir aquela proposta. Certo? Mas você tem que ouvir. Porque você precisa, foi uma oportunidade, foi a única oportunidade que você encaixou, que você encontrou, de apresentar o seu negócio. E é aqui que nós chamamos a técnica do 101%. Por mais que você não esteja de acordo em ouvir aquela proposta, você vai pegar 1% daquilo que você concorda com o que aquela pessoa está falando. Simplesmente 1%. Ou seja, você tem um pedaço de pizza e vai pegar um pedacinho da borda. E aí você vai dar um zoom. Você vai dar um zoom nesse pedacinho. E aí você vai ver uma pizza inteira. Ou seja, você tem um círculo e faz uma marca, um pintinho, uma pintinha lá de canetinha. Você dá um zoom. Você deu um zoom nesse 1%, esse 1% ele pode ficar maior do que o 100%. Ou seja, é aí que nós chamamos a técnica do 101%. Eu utilizei muito depois que eu fiz isso, porque eu estava num momento muito difícil. Então eu utilizava muito essa técnica do 100% para me tirar de situações difíceis. Situações em que eu não queria estar. Por exemplo, eu estava meio deprimido e eu não queria estar deprimido. Então eu pegava 1% de um momento feliz que eu tinha e eu dava um zoom nele, ou seja, eu aumentava. Só que, da forma que eu utilizava, era simplesmente para, digamos, tomar um paracetamol para tirar a febre. Eu não estou trabalhando a causa, não estou tratando a causa daquela febre. Eu estou simplesmente tratando aquilo ali naquele momento. Então, a técnica do 101% faz com que você identifique algo que você concorde naquela conversa e você passa a também pensar como aquela pessoa. E aí você pensa como ela e se identifica. Beleza, vamos lá agora para como estabelecer rapport não verbal. Aí aqui, expressões faciais. Se a pessoa levanta a sobrancelha, enruga o nariz. Então aqui são algumas formas de você identificar e também
estabelecer rapport com a pessoa. Se a pessoa ela tem muita questão de levantar a sobrancelha, gente, isso aqui, o que acontece? Aí a gente pensa, pô, Tilly, mas é muita coisa, é muito detalhe. Enquanto eu estou falando aqui, vocês podem ter certeza que o inconsciente seu está absorvendo muitas informações. A única coisa é que o seu consciente, como vocês passaram a ter conhecimento disso agora, vocês vão passar a reparar um pouco mais enquanto vocês estiverem conversando. E isso aqui, gente, vocês podem ficar tranquilos. Se vocês quiserem realmente fazer, vocês têm como aprender, tem como ficar um expert nisso, só que tem que treinar. E você, no começo, você vai treinar de forma consciente. Mas com o tempo você vai começar a perceber que você nem precisa mais se policiar. Porque automaticamente você já está entrando no mundo da pessoa e já está trazendo ela para o seu. Isso é natural. Então, uma forma de estabelecer rapport sem falar, sem conversar, através das expressões faciais. Postura, a posição do corpo, como a pessoa senta. Ela é uma pessoa desleixada que senta e estica o corpo, ou uma pessoa que senta, cruza a perna, uma pessoa que fica com a postura ereta, com as costas eretas. Espelhamento cruzado. Lembra que eu disse? A pessoa cruza as pernas, você pode cruzar os braços. É um espelhamento cruzado que nós chamamos. E a forma mais forte e mais potente de estabelecer rapport. A respiração. A respiração. Eu falo muito para minha filha quando ela está chorando, às vezes cai, machuca, assusta ou qualquer coisa. E a gente fala muito isso para crianças. Eu acredito aqui que algumas pessoas aqui lidam muito com crianças. Lida muito não, mas já lidou, ou já teve uma vivência, ou já ouviu. A criança assusta, chora, fala, fica calma, respira, tranquila. Por quê? Quando você pede para a criança ou para qualquer pessoa mudar a forma dela respirar, ela muda o estado interno dela. Ó, faz um teste com vocês. No momento que vocês estão com raiva, vocês estão nervosos, qualquer coisa que você, um sentimento, uma emoção que seja indesejada. Começa assim, ó. Respira fundo para vocês verem. Respira fundo durante aí uns 10 segundos, e aí dá um intervalo, faz uma respiração profunda de novo. Vocês vão ver como o negócio vai acalmar. Vocês vão se acalmar, porque você está mudando a sua forma de respirar. Às vezes, quando você corre muito, quando você corre, joga bola, pratica esporte, ou corre na rua, ou por qualquer motivo que você se esforce bastante, o coração fica acelerado. Pá, 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 pá. E aí você começa a ficar ofegante. O que você faz? Você começa a respirar fundo, puxar mais ar. E aí você começa a controlar os seus batimentos cardíacos através da sua respiração. Repara nisso para vocês verem. Então, a forma mais potente de você estabelecer rapport é ter a respiração semelhante à da pessoa que você está conversando. Essa é a forma mais potente, mas também é uma forma muito difícil de você estabelecer rapport através da respiração, porque você tem que prestar muita atenção, às vezes no abdômen, às vezes no pescoço da pessoa, né? Se a pessoa contrai o pescoço para respirar ou não. Então, acaba sendo um pouco difícil. Mas vamos lá. São aqui várias formas de estabelecer rapport. Gente, antes de concluir aqui, o que vocês acharam desse treinamento? Alguém quer complementar alguma coisa do que foi falado? Rapaz, eu queria até falar, mas eu perdi um bocado caiu um bocado aqui a minha conexão. Aí eu acabei perdendo um bocado de parte aqui. Não, tranquilo, Antônio, não tem problema não, pode ficar tranquilo. Nós gravamos. Mas aquela parte... Mas eu queria falar daquela parte que você falou, né, da questão das crianças. Gostaria até de lembrar mais um pouquinho, se você puder me refrescar a memória aí. Quer ver? Eu vou voltar lá então. Eu achei interessante aquilo ali, a questão do ambiente da família e tal, essa questão aí. Eu vou voltar aqui, Antônio, só para você pegar essa parte que o Tair explicou, dando um exemplo bem prático dentro da nossa realidade. Por exemplo, você vai oferecer uma garantia de reparo para uma pessoa. E a pessoa, ela não compra. Aquilo ali é um fato, certo? Pode deixar seu microfone aberto aí, Antônio, que a gente vai conversar, a gente vai interagir junto aqui agora.
Pronto, não está atrapalhando a zoada, não. Não, não, tranquilo, pode ficar sossegado. Então, olha só, nós temos aqui, você pegou, foi oferecer a garantia de reparo para a pessoa não comprou. Ela falou não. Aquilo ali é um fato para você, certo? Ok. Beleza. Aí o que acontece? Como ela falou não para você, gerou um significado, você deu um significado para esse fato. Como ela falou não, você pode trazer aqui um significado de tristeza, um significado de raiva, um significado de angústia, de nervosismo, de frustração. Consequentemente, essas emoções elas vão gerar uma crença para você. Essa crença que você vai gerar, ela pode ser uma crença limitante. Pô, eu não vou vender mais garantia de reparo, eu não consigo vender, eu sou um péssimo vendedor, a garantia de reparo não presta. Você pode gerar várias crenças aí. Essas crenças que você vai gerar, vai definir as suas decisões. Por quê? Se você acredita que o produto não presta, que o produto não serve, que você é um mau vendedor, que você não sabe apresentar o produto, você vai tomar a decisão de não oferecer mais, certo? Certo. Consequentemente, você não vai ter um resultado positivo. Você não vai sair do lugar. Agora, vamos recapitular isso, voltando lá para o fato. Vamos supor agora que você vai falar com um amigo seu, você oferece a garantia de reparo e ele fala, não, gostei do negócio, quero comprar. Ou seja, qual o significado que você pode dar para esse fato? Pô, gostei, né? Vendi, ofereci, o cara comprou, eu apresentei bem o negócio, eu apresentei bem o produto para ele, eu sou um bom vendedor. Ou seja, gerou emoções de alegria, de determinação, de vontade, de superação. Consequentemente, você passou a acreditar de que você é capaz, de que você pode alcançar seus objetivos, você consegue vender, você é um bom vendedor. Essas crenças que geraram em você, Aumenta a autoestima também, né? aumenta a autoestima. Essas crenças possibilitadoras que você gerou vão fazer com que você tome a decisão de oferecer mais. Então, essas vezes que você vai oferecer mais, você vai consequentemente aumentar seus resultados, porque você vai vender mais. E só lembrando, Atílio, que é o seguinte, na verdade, o fato ali, ele poderia até ter sido o mesmo fato, entendeu? Tipo assim, Sim, verdade, poderia ter, a pessoa poderia ter falado não também, e aí, porque tem aquela coisa, né, tem pessoas, a mesma situação, uma pessoa enxerga de forma ruim, outra pessoa enxerga, né, como algo bom, aquela coisa do copo, meio cheio ou meio vazio, né? Então, às vezes, poderia ter sido até o mesmo fato. Você foi oferecer para o mesmo amigo, e o cara falou não, né? Aí ocorre aquela situação que o Atílio falou de início, o cara falou não, e aí você falou, puxa, o produto não presta, eu não consigo vender, e decorreu tudo aquilo lá. Qual foi o teu resultado no final? Sendo resultado negativo, por quê? Porque você achou que você era ruim, que o produto não é bom. Agora, o mesmo fato, né? O negócio, a pessoa falou não, mas você olha para aquilo e fala, não, ele falou não. Nesse momento em específico, ele falou não por N motivos. Talvez ele não tenha dinheiro agora, entendeu? Talvez ele não precisa disso, talvez ele já é rico, não importa o motivo que seja, ele falou não, certo? E aí você interpreta isso como um não temporário ou como um simples, entendeu? Esse daqui falou não, mas o próximo vai falar sim. Por quê? Porque eu acredito no produto, eu vou oferecer e a tua decisão você tomou, eu vou oferecer. Consequentemente, teu resultado, na próxima, quem sabe tu vende. Ou se você recebe 3 nãos, 10 nãos, e poxa, ele caiu de novo, cara. Acho que não é pra não é pra falar não, vou fechar minha boca. Toda vez que eu falo, o pano cai. Não, mas depois a gente passa a gravação pra ele. Tranquilo. Vou continuar, Edil. Vai lá, Wagner, você que está participando pela primeira vez desse treinamento aí, ué, o que você achou? É bom, tá bom. É bem interessante essas coisas aí. São coisas que acontecem que a gente não tem conhecimento e que
que realmente acontece, não tem, que tem mesmo no meio. A gente vai conversar com as pessoas, elas fazem isso, mas a gente não entende, né? Agora é uma coisa que a gente começa a prestar mais atenção. Um O que exemplo foi que mais eu, importante para você aqui, ô Wagner? Da Otário, parte, silenciou. da parte aí que a gente conversa com as pessoas, percebe-se também pelo jeito, do jeito que elas fazem, movimento, essas coisas, a gente até conclui se ela está gostando, se não está. Exato. Sim. Tudo bem interessante. O que você aprendeu de novo aqui, Wagner? Tudo é tudo Caiu de novo interessante. aqui, viu, Atílio? Desculpa aí. Tudo bem interessante. Volta, Ali, volta lá. ali no começo eu também, a minha internet aqui que estava no tempo meio ruim, cara, aí caiu um monte de vez, mas depois eu vou assistir de novo para ver o começo lá das coisas. Beleza, tranquilo. eu Ô, acho assim, Ricardo, e aí, meu? Fala uma coisa. Otário, pode falar, desculpa. não, eu ia falar o seguinte, eu acho que se vocês tirarem desse treinamento aqui, né, essas duas coisas ali, esses dois pontos altos, né, essa questão da crença, certo? E a crença aqui não é a crença religiosa, é naquilo que você vai escolher acreditar ou não, entendeu? Tirando isso daqui de proveito. Bom, eu escolho naquilo que eu vou tomar como verdade, certo? Então, tirando isso como proveito, e essa questão de você começar a perceber agora, quando você for conversar com alguém, ficar atento, porque às vezes a gente não faz porque a gente não sabe, então você vai falando, vai conversando. Agora, se você começar a prestar atenção nisso, que as pessoas tendem a gostar de pessoas semelhantes a elas, tendem a gostar de ter uma conversa com pessoas parecidas, então, você tirando essas duas coisas, acredito que já vai ser bem interessante. Pode falar aí, Tio. Ô, Ricardo, e aí, meu? Fala alguma coisa aí pra nós. Ricardo, tá ouvindo, Ricardo? Bom, Neto, tá então de falar aí, Neto? Neto, você me boa essa semana, hein? Ô Atílio, posso falar Oi, uma Wagner. coisinha? Boa, à vontade, meu. Realmente ali sobre do que o Taira estava falando ali, que a gente às vezes desanima quando vai falar com alguém, a pessoa te diz um não, ou coisa assim, né? Eu tenho, por exemplo, tipo, onde eu trabalho, eu já desde quando com o Rafael a gente conversava assim, ele começou a me explicar da Carface e tal, até mesmo antes de eu entrar, eu comecei começava a conversar com o pessoal lá do meu serviço, que eu ia começar a fazer isso, esse projeto e tal. Aí depois que eu entrei, como eu aprendi um pouco mais, eu comecei a explicar para eles. E eles já me cortavam, porque até o Rafael, acho que ele comentou contigo, eu vi lá no WhatsApp, acho que foi, que aqui nós tem uma cooperativa, aqui na nossa região aqui, que faz seguro, né? Aí eu começava a falar com o pessoal, tudo, eles já, não, mas aí tem a cooperativa paga lá tanto, que é mais barato e não sei o quê. Aí, tipo, já me desanimava no tempo, porque eu chegava, não falava, não, cara, mas tem aquela cooperativa também. Só que assim, tipo, não desanimar, a gente desanima, mas não pode parar, né? Tem que ir tentando, né? E ir pra frente, né? Tem que ter motivação. Até eu conversar bastante com o Rafa, com o Rafael, conversar bastante com ele, e dizia, não, nós vamos para frente. Ali lá deles é um projeto, o nosso é outro, né? Não podemos desanimar, né? Isso que é importante, Wagner. Por mais assim, a gente sempre vai encontrar obstáculos, entendeu? E os obstáculos vão fazer parte da nossa vida. Agora, o que vai determinar o tamanho desse obstáculo vai ser a sua crença, digamos, né? Até tem um livro lá aquele áudio que eu passei para vocês aqui no estou disponível lá, Seriosamente Milionário, né? Que ele fala sobre o seu nível, né? De preparação para um problema. Você tem um nível, digamos, ele utiliza um nível de caráter
3 um problema de nível 5, o problema de nível 5 é um problemão. Se você tem um nível de caráter, se você tem um caráter nível 8 e você tem um problema de nível 5, é um probleminha, entendeu? Então, assim, vai depender de quanto e como nós estamos parados para poder enfrentar esses obstáculos. A concorrência é um deles, entendeu? Certo. E aí isso Pode falar. Não, só concluir, só ia falar que isso daí, né, no caso, aí que entrava a tua crença, né, que ela vai te motivar a tomar atitude prática, né, porque não adianta ficar acreditando e não tomar atitude prática, né. Aí então, pegar o teu caso específico, né, o Wagner. Beleza, tu vai oferecer, tu acredita no produto, tem uma crença, tu acredita no produto. Aí você vai oferecer ao cara, não, mas tem a cooperativa. Aí a tua crença é, não, eu tenho um produto que é bom. E outra, você tem que saber se o produto é bom e se é, entendeu? E aí o que você vai fazer? Se a tua crença é forte, você vai falar, bom, pera o seguinte, deixa eu estudar essa cooperativa então. Não é possível que esses caras são perfeitos, você tá entendendo? Não é possível que não tenha um erro, que não tenha uma falha, que não tenha uma brecha, tá entendendo? Porque é aquela coisa, é igual aquela palestra que eu passei lá do Ricardo Eletro, né? Pensa, o cara vai entrar no mercado de eletrodoméstico. Aí o cara olha, tem uma Casas Bahia com mais de 40 anos, né, no mercado, e o cara tá querendo entrar para competir com Casas Bahia. Você é louco? Não tem condições. Então, o que ele precisou arrumar? Ele precisou arrumar uma brecha. Existe uma brecha no mercado? Se existe, dá para eu entrar. Se não existe a brecha, é tolice, entendeu? Aí já não é mais crença, aí é burrice, né? Então, eu preciso saber, eu preciso identificar a brecha. Existe a brecha? O cara da Ricardo Eletro achou a brecha. Os caras não queriam falar de preço. Ele falou, então, meu negócio é preço. Eu vou falar de preço. Então, tu vai precisar identificar cadê a brecha. Existe uma brecha nessa cooperativa? Vamos estudar o plano deles. Qual que é o pagamento, como que funciona isso, aquilo. Opa, aqui é a brecha. Isso daqui eles não fazem. É aqui que eu vou entrar solando aqui. Você tá entendendo? Sim, assim mesmo. Então, só para a gente concluir aqui. Com o treinamento de hoje, nós aprendemos um pouco sobre o funcionamento do cérebro humano. Aprendemos que o significado dado a um determinado fato varia de pessoa para pessoa. Aprendemos que pensamentos geram emoções, que nos levam a ações e que geram resultados. Aprendemos que todas as memórias estão guardadas, você só não consegue acessá-las quando quer. E por final, aprendemos que nos relacionar melhor, com mais facilidade, fazendo que a pessoa se identifique com você e tenha uma conexão mais forte. Então, gente, aqui é o nosso treinamento de hoje, entendeu? Eu espero ter passado aí várias informações, ter compartilhado com vocês um pouco aí da experiência que eu já tive, desse conhecimento. Eu vou estar disponibilizando esse material para vocês poderem baixar depois, também no nosso grupo lá. Esse treinamento aqui ele vai estar disponível, a gravação dele também para vocês poderem acessar. E assim, o mais importante é que o Taia falou, absorve alguma coisa desse treinamento. O que a gente compartilhou aqui, tudo que a gente compartilhou, tudo que foi compartilhado, vai agregar. Então, escolhe alguma coisa que você se identificou com o treinamento, seja com o rapport, seja com essa questão da crença, seja com os níveis de conhecimento, seja com a técnica do 101%, seja essa parte teórica até mesmo, né, para quem gosta de teoria. Eu praticamente não gosto muito de teoria, mas para quem gosta, absorve alguma coisa desse conhecimento. Vocês podem ter certeza, muita coisa que se vocês não conheciam, o inconsciente, sem que vocês percebam, o inconsciente já memorizou, ele já absorveu. Vocês podem perceber que no dia a dia alguma coisinha vai mudar. Às vezes nem percebe, às vezes é automático e nem percebe, mas alguma coisa vai mudar e vai mudar para melhor. Mas isso aí se torna mais potencial ainda quando você traz o consciente e junto com o inconsciente, ou seja, você de forma consciente começa a praticar. Porque daí você vai praticar da forma que realmente você aprendeu, da forma que realmente é certo, porque às vezes o inconsciente ele absorve e ele não consegue transmitir de uma forma bem limpa, bem clara para que você faça totalmente. Então,
passa a praticar, entendeu? Se for preciso, me liga. Se for preciso aqui, você vai ter o material, edita aí sua parte do material para ver o que para você é importante desse treinamento. O rapport, beleza, anda só com o rapport. Ah, para mim é importante somente aquele ciclo lá, de que os fatos, eu gero um significado, né, que o significado é a emoção, e daí o significado vai me gerar a crença, que a crença vai gerar uma decisão, e a decisão vai gerar um resultado. Anda com uma cola, imprime pequenininho. Quer ver? Eu aqui, por exemplo, eu tenho aqui na minha carteira, olha só, eu ando na minha carteira, o que... Lembra aquela questão que eu falei para vocês que eu tenho uma colinha de microexpressão facial? Olha a minha aqui, ó. Para saber se a pessoa está mentindo ou se ela está falando a verdade. Ou se ela está inventando ou se ela está falando a verdade. Eu tenho aqui a colinha. Olha só, movimentos prováveis dos olhos. Os neurologistas descobriram que quando a pessoa pensa usando determinado sistema representacional, os olhos se dirigem para os lados. Temos imagens que podem ser lembradas, como, por exemplo, a parede do seu quarto. Outras podem ser construídas, por exemplo, a parede do seu quarto com bolinhas roxas e amarelas e fundo verde. A mesma coisa com sons, por exemplo, o som. Então, assim, de uma forma geral, todos para o lado direito, ele olha para cima, para o lado direito ou para o lado esquerdo. Então, assim, ou ele lembra olhando para cima, para o lado direito, e constrói, para um lado ele lembra e para o outro lado ele constrói. Ou seja, de um lado ele está lembrando o que realmente ele falou, que realmente é verdade, e para o outro lado ele pode estar inventando, construindo uma mentira. E aqui desse lado, olha só, tem a colinha, que são as linguagens de metamodelo de programação, que é um outro tema da programação neurolinguística, que é um assunto extraordinário também. Então, assim, isso aqui, tudo que eu passei para vocês hoje, foi de uma forma muito superficial. E mesmo, estamos aqui há 1h30 conversando, de uma forma muito superficial. Eu fiz um curso de 9 dias, praticamente estudando lá 8 horas por dia. Então, realmente, é muito conteúdo, são ferramentas extraordinárias que podem ajudar. Então, assim, escolhe alguma coisa, não precisa ser tudo, mas escolhe alguma coisa, dá um foco nisso aqui que você achou interessante, que pode agregar nas suas vendas, no seu recrutamento, no seu dia a dia, no seu relacionamento com pessoas do seu meio profissional, do seu meio social, absorve e pratica. Uma sugestão que eu dou é como o Taira falou, crenças, muitas pessoas associam isso à religião. Não, nós estamos falando aqui crença do que você acredita em você, do que você é capaz. Do mesmo jeito que tem aqueles vídeos motivacionais, qual o tamanho da sua fome, qual o tamanho da sua sede, do que você é capaz, qual o seu limite, você vai superar seu limite. Então aqui, crença, o quanto você acredita em você. Você tem mais crenças possibilitadoras ou mais crenças limitantes? O que você pode fazer para trabalhar suas crenças limitantes, transformá-las em possibilitadoras? Então é interessante também essa questão do significado. Nossa, gente, é um assunto muito mais amplo do que a gente abordou aqui. Mas para a gente começar aqui, você tá... Oi, Antônio. Eu estava querendo pegar um ganchinho aí quando você falou aí, mas eu até sobre a questão das crenças limitantes, porque hoje eu estou até lutando muito sobre essa questão, por exemplo, gravar vídeos, e aí estou rompendo aos pouquinhos, por exemplo, Hangout foi uma coisa que eu consegui romper atrás, estou entrando um pouquinho nessa área de internet marketing, e aí no meu primeiro Hangout já consegui quebrar essa questão, né, de Hangout, estar assim, frente a frente, e até falar, eu não estava conseguindo nem falar, que limitação que estava acontecendo comigo, né? E aí, então, aos pouquinhos, estou conseguindo aí quebrar as limitações. Por exemplo, outra questão é essa aí, na internet marketing mesmo, eu estou aqui, assim, não estou conseguindo, às vezes, gerar resultados. Também agora entrando para o marketing multinível, novamente, porque, na verdade, vou ser sincero para vocês, facilitação,
Não é fácil, tem gente que desiste. Eu estou continuando, não desisti. Também por falta de informação. Eu até falei para você, depois dos vídeos do Luiz, se eu tivesse visto há mais tempo, eu me precavido mais. Mas tem aquela coisa das emoções, né? Que eu acabei, sinceramente, me deixando levar pelas emoções. Fui pela emoção, pela razão. Não conhecia detalhes. E aí, às vezes, acabei entrando em coisas que não eram legais. E agora sim, agora estamos aí aprendendo. E bola para frente. Isso aí é natural, Antônio. Isso aí a gente vai estar sempre aprendendo. Entendeu? O importante assim, é a gente estar disposto a evoluir, a gente buscar, a gente se permitir. Porque a partir do momento que você se permite, você a se dar o primeiro passo, as coisas começam a acontecer. Do mesmo jeito que você, eu também tinha uma dificuldade muito grande de falar em público. Eu na faculdade, eu nunca gostei, eu sempre, como o Tyler diz, né, eu sempre também fui bastante tímido, né, eu já me relacionasse com pessoas, mas para mim fazer novas amizades era um pouco difícil. Eu me relacionava bem com quem eu já conhecia, com quem eu crescia, mas as novas amizades era difícil, de certa forma, fazer. Mas aí o que acontece? A necessidade vai falando mais alto. Ou eu fazia novos relacionamentos, ou eu não saía de onde eu estava. E aí o meu objetivo, a minha vontade, né, como eu acabei de falar, a minha fome de crescer, a minha determinação foi falando mais alto. E aí eu fui me vendo obrigado a desenvolver novas habilidades. Porque eu costumo dizer, tem pessoas que nascem com a facilidade de aprender algumas coisas? Sim. Mas tudo que uma pessoa sabe fazer, a outra pessoa pode aprender. A única coisa que pode acontecer é ser um pouquinho mais difícil. Porque digamos que ela já tem assim, uma vivência, né? Um dom natural de ter aprendido aquilo lá de uma forma mais fácil. Às vezes até na criação facilitou. Mas se ela pode, você também pode aprender. E se você pode aprender, você tem que dedicar. E para você dedicar, aí vem as suas crenças. De que você é capaz de aprender aquilo, de que você precisa estudar, você precisa dedicar, você precisa dedicar tempo, esforço e tudo mais. Então você tem que estar ciente disso também. Então é o que eu falo para vocês. Absorve um pouquinho daqui. Uma sugestão que eu dou: une esse treinamento daqui, que nós acabamos de fazer, com aquele outro que nós fizemos de como abordar um contato, como abordar um prospecto, com o seu contato quente e o contato frio. Se você unir esse treinamento aqui com o outro, vocês vão ver o potencial extraordinário que tem todas essas ferramentas. Vocês vão ver. Vocês vão ter praticamente aí 50% a mais de possibilidade de fazer um fechamento a favor. E caso não faça um fechamento a favor, você pode ter certeza que com o tempo aquela pessoa vai vir te procurar. Pode ter certeza e escreve o que eu estou te falando. Isso aí são resultados comprovados. Uma outra coisa que eu esqueci agora, mas depois vai ficar para o próximo treinamento para a gente poder finalizar aqui. Só para a gente poder fechar aqui. O Taira, quer fechar aí, Taira? Quer falar alguma coisa? Só para, antes do Taira começar a falar. Vocês aqui, o Antônio, o Ricardo, o Wagner, o Neto e o Alex ganharam uma sessão de coach. Até amanhã não, domingo a gente já vai estar agendando essa sessão de coach para a gente estar fazendo durante a semana. Nós vamos fazer uma sessão de coach para definir objetivo, certo? Depois a gente pode até vir para continuar, mas isso aí a gente vai trabalhar depois à parte. Porque como eu falei, essa sessão de coach aí, ela tem um valor aproximado de 100 a 150 reais. Dura em torno de 35 minutos, dependendo da pessoa, até 1h10. Entendeu? Não passa disso de 70 minutos. Eu faço de uma forma bem objetiva para durar no máximo 40, 50 minutos. Então a gente vai fazer trabalho, de coach, focar no objetivo, focado no resultado e focado na evolução. Certo? Então, parabéns para vocês que participaram. Eu agradeço aqui realmente a presença de vocês. E se não fosse vocês, nós não estaríamos aqui. Então, a presença sua é muito importante. Eu fiquei, olha,
eu realmente fiquei muito feliz de ver vocês aqui. Eu achei que não fosse dar ninguém, porque a gente está fazendo, que nem eu estou buscando no mercado tradicional. Vocês estão vendo, a gente está sempre postando, ó, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, para mostrar que o multinível não é só cadastrar pessoas, para mostrar que o multinível não é só você vender sonhos, para mostrar que no multinível você não precisa vender a ideia para a pessoa, falando para ela que ela vai ganhar X investindo 10X, entendeu? Então, eu quero mostrar isso para vocês. Mostrar de que a gente está unido, de que vocês estão juntos. E eu, a hora que foi começar, hoje eu até estava meio frustrado aqui, porque eu não estava sentindo confiança de que teria uma participação boa hoje. Então, olha, muito obrigado por ter me proporcionado isso. Realmente, eu fiquei muito feliz de ter compartilhado esse conhecimento com vocês. Reforço aqui, então, para vocês poderem assistir esse treinamento depois, compartilhar. O vídeo vai estar aí sempre no YouTube para vocês poderem compartilhar o material. Vou deixar o link daqui a pouco. Então, gente, realmente, muito obrigado. Obrigado, Tyra, aí, por estar junto, por estar sempre junto aí comigo desenvolvendo esse trabalho, por ter vindo aqui em Pouso Alegre. A gente elaboramos uma estratégia, esse tema aqui foi definido junto com ele. Então, gente, realmente eu agradeço imensamente o apoio que vocês têm para nós aí. Gente, muito obrigado, boa noite. Tyra, pode fechar aí. E, gente, se vocês quiserem falar, pode ficar à vontade. Falou, pessoal. Boa noite, então. Obrigado pela presença de todos vocês. E próxima semana aí a gente vai ver os horários certinho e passa para vocês. Acho que agora vocês estão me vendo aí. Então aí semana que vem a gente passa o horário certinho. A gente vai fazer só umas pequenas mudanças aí nos horários devido a toda essa questão aí de Copa do Mundo e tal, entendeu? A gente sabe que não adianta ficar, né, batendo em ponta de faca. Então vamos reajustar os horários, mas foi muito bom aí o treinamento de hoje. E fica a dica aí, se vocês forem conversar com o Atílio, não deixa ele abrir a carteira não, hein? Não deixa ele abrir a carteira não, puxar papelzinho da carteira, que senão vocês estão ferrados aí. Tranquilo, pessoal? Boa noite, até mais. Poderia falar antes um negocinho? Uma coisinha, aliás. Negocinho. Claro, Antônio. Então, Atílio, eu queria ver contigo a questão, né, de fazer lá o... Eu até olhei o vídeo, mas eu queria reforçar essa questão de o pagamento e fazer os anúncios. Senão eu vou ficar sem as minhas bebês aí. Vou finalizar a gravação aqui e a gente continua.